Bom, então, pessoal, continuando a nossa aula aqui de ecologia, desenvolvimento sustentável e energia, a gente falava no bloco anterior sobre o mercado de créditos de carbono, da possibilidade dos países do anexo 2 poder vender créditos de carbono para os países do anexo 1. E o Brasil tem ganhado uma grana preta, meu amigo, com esse negócio, ok? Nós já vendemos bilhões e bilhões em crédito de carbono aqui e somos um país beneficiário desse sistema. Mas ele pode acabar em 2020, porque Estados Unidos e China, durante a reunião do clima COP17, disseram que eles aceitam discutir uma redução de emissões depois de 2020, desde que essa redução de emissões seja determinada para todos os países e que acabe esse negócio de anexo 1 e 2. Então, pelo menos até 2020, nós ainda teremos chance de vender crédito de carbono. Passando 2020 para frente, se acabar o sistema de responsabilidade coletiva porém diferenciada, acabando o anexo 1 e 2, todos os países passando a ter cota e a gente perderia a chance de vender os créditos de carbono através do MDL. Poderíamos até fazer essas vendas através de outro mecanismo e isso já vem sendo estudado. Ok? Bom, então, em 2013, agora, no mês passado, o IPCC, que é o painel das mudanças climáticas da ONU, ok? O IPCC, que é o painel das mudanças climáticas da ONU, saiu com previsões extremamente preocupantes, ok? Os cientistas do IPCC, eles são 2.500 cientistas de 110 países. Eles não são meia dúzia de cientistas de um país, não. São 2.500 cientistas de 110 países, das melhores universidades do mundo, e eles dizem que tem 95% de certeza de que o aquecimento global atual não é natural, é provocado pelo homem, principalmente pela queima de carvão, petróleo e seus derivados e a devastação das florestas mundiais. E que a gente precisa tomar providências porque a temperatura mundial ela pode subir de 2 até 5 graus até o final do século. 2 graus, pessoal, seria algo até administrável, ok? Se a temperatura subir 2 graus até 2100, nós vamos ter problemas climáticos e tal, vamos ter desequilíbrios climáticos no planeta, mas ainda é algo administrável. Agora, se subir uns 5 graus até 2100, a média atual é de 14,5 graus Celsius, a média anual de temperatura do planeta hoje é de 14,5. Se ela for até 16,5 em 2100, de média, a gente ainda consegue administrar. Mas, se ela passar para uns 19,5, que é o que pode acontecer, aí nós vamos ter elevação dos níveis do mar, vamos ter, provavelmente, a supressão de biomas. Segundo esse relatório, o Cerrado pode virar algo parecido com a Caatinga, porque vai diminuir a chuva aqui no centro-oeste brasileiro. A Caatinga já pode virar deserto, inclusive nós já temos no Piauí, em Gilboés, um processo de desertificação muito sério. A Amazônia, com a redução das chuvas, pode virar cerrado, ok? O cerrado com manchas de floresta. A vazão do rio Amazonas deve cair. Os países africanos vão ter redução drástica de colheita. Os países africanos que já sofrem com a fome vão passar a ter secas cada vez piores e a colheita pode cair pela metade nos próximos 10 ou 20 anos na África. E na África é para 10, 20 anos. A região do Chifre africano, por exemplo, está vivendo a pior seca dos últimos 60 anos. O Nordeste brasileiro está vivendo a pior seca dos últimos 60 anos. Ok? Pode haver também redução da vazão dos rios da Ásia, os grandes rios, Rio Indo, Rio Amarelo, que abastecem aqueles verdadeiros formigueiros humanos ali na China e Índia e tal. Pode ter problema também, enfim. A coisa é complicada e é urgente que os governos façam alguma coisa para reduzir essas emissões e até agora os caras se reúnem, batem boca, pegam seus aviões, vão embora para casa, vem 206 países no Rio mais 20, não resolvem bulhufa e vão embora para casa e tal e vão empurrando o problema com a barriga. Pode ser tarde demais, dizem os cientistas aí do IPCC, ok? Bom, todo ano agora nós temos uma reunião climática. As reuniões COP, que são as Conference of the Parties, as conferências das partes. Essas reuniões, que são anuais, elas costumam acontecer em dezembro. A COP19 vai ser agora, daqui 2 meses, em dezembro, ok? A COP18 foi em dezembro passado, lá em Doha, no Catar, lá no Oriente Médio,
E nessa reunião de Doha, nós tínhamos um problema sério, porque no dia 31 de dezembro o protocolo de Kyoto ia acabar. E nós não tínhamos um outro protocolo para substituir Kyoto. O mundo ia ficar sem ter nenhuma referência na área de redução de emissões. Então, essa conferência foi feita sob muita tensão e, ao final dela, os países decidiram, parte dos países que tinham participado da primeira etapa do protocolo de Kyoto, decidiram estender o protocolo de Kyoto para o período 2012-2020, até que se encontre uma solução melhor do que foi o protocolo de Kyoto 1. Tá, ok? Só que nós tivemos diversos países que se recusaram a participar dessa segunda etapa do protocolo de Kyoto. E dessa vez não foi só os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos se recusaram a participar da segunda etapa, a Rússia, o Japão, o Canadá, tá, ok? Cara, o Japão, que foi o país que mais se esforçou para criar o protocolo de Kyoto primeira etapa, não está participando da etapa 2. A Rússia se retirou da etapa 2. Os Estados Unidos, que não estavam na 1, também não estão na 2. E diz que só aceitam participar a partir de 2020. E desde que todos os países tenham metas. As metas podem ser proporcionais. Quem estragou pouco vai ter uma metinha pequena. Quem estragou muito vai ter uma meta grandona. Mas Estados Unidos e China concordaram. E até 2020 nós estamos só com esse quebra-galho aí dessa extensão de Kyoto. É grave, ok? Isso é bastante grave, porque as autoridades estão brincando com fogo, dizem os cientistas do International Panel for Climate Change, que é o IPCC, Painel das Mudanças Climáticas da ONU. Ok? Vamos para frente, vamos falar de energia. Pessoal, a palavra energia deriva do grego ergos. Ergos em grego é força. Então, energia é tudo aquilo que é capaz de produzir força e movimento. Quando a gente fala em energia, a gente lembra logo de energia elétrica. Mas não é só energia elétrica que move o mundo. Energia, comida, energia arroz com feijão, que nós usamos para o nosso corpo. Energia petróleo, que movimenta o nosso carro. Energia lenha e bagaço de cana, que e tal vão gerar, inclusive, eletricidade, enfim. As fontes de energia que existem no mundo são as mais diversas, tá, ok? Essas fontes elas podem ser classificadas em limpas ou sujas. Dá uma olhada nesse slide aqui, por favor. Tá, ok? Olha só. Nós temos o assunto energia, que nós estamos estudando. Aqui nós temos a matriz energética brasileira. Matriz energética é a somatória das fontes de energia que um país possui. Bom, uma matriz energética de um país, ela pode ser suja ou pode ser limpa. Suja é quando você usa fontes de energia principalmente não renováveis e que emitem uma quantidade muito alta de gases do efeito estufa. As fontes limpas, elas não são 100% limpas, mas elas emitem muito menos gases do efeito estufa. Exemplo. Um carro a álcool emite 90% menos gás estufa do que uma gasolina. 90% menos. Então, o carro a álcool é considerado limpo. Ele não é 100% limpo, mas emite 90% menos que uma gasolina. Então, a matriz mundial, a matriz energética mundial hoje, ela tem 87% de fontes de energia suja, principalmente carvão e derivado de petróleo. A matriz mundial é 87% suja, 13% limpa. Olha a matriz brasileira aqui, ó, pessoal. 57% são fontes não renováveis e sujas. 46% são fontes renováveis e essas fontes renováveis elas são limpas. Preste atenção, câmera aqui em mim, por favor, numa coisa que eu vou te falar. Todas as fontes renováveis são consideradas limpas, ok? Todas as fontes renováveis são limpas. Agora, nem toda fonte limpa é renovável. Bom, renovável é aquilo que você pode produzir. Por exemplo, cana de açúcar, você pode plantar cana. E coisas também que você não pode produzir, mas que existem naturalmente. Hidroeletricidade, a água da chuva evapora e chove, é o ciclo eterno. O vento, energia eólica, tá, ok? Vai estar circulando em volta da Terra o tempo inteiro, essas fontes se renovam. Agora, carvão, se você tem uma mina de carvão, acabou o carvão, não tem como você fabricar outro. Ok? Petróleo, secou o poço, você não tem como fabricar petróleo. Então, elas não são fontes renováveis.
Minérios, em geral. Por exemplo, urânio. Você tira o urânio para fazer energia nuclear. Essa fonte não é renovável. Se sua mina de urânio acabou o urânio, não tem como você fabricar urânio. Portanto, o urânio não é renovável. Só que a energia nuclear ela é considerada uma fonte limpa. Então, é aquilo que eu falei, nem toda fonte limpa é renovável. Porque a energia nuclear ela é considerada uma fonte limpa e ela é produzida a partir de um mineral que não é renovável, que é o urânio. Como, tio Canduque, que a energia nuclear é limpa e o lixo nuclear? Bom, o lixo nuclear, pessoal, é um resíduo que se produz para produzir essa energia limpa. Porque uma fonte de energia, a classificação dela quanto a ser limpa ou suja, ela é dada pela quantidade de gás estufa que emite. Como numa usina nuclear, a reação nuclear ocorre 100% dentro do reator, não há nenhuma dissipação de gás para a atmosfera. 0% de dissipação. Então, é uma das fontes de energia mais limpa que existe, a energia nuclear. Só que ela é perigosíssima, nós já tivemos acidentes como em Chernobyl e Three Mile Island, mais recentemente o tsunami de Fukushima, que destruiu a usina lá de Fukushima e está causando problemas ao mundo, e tem ainda esse resíduo, que é o efeito ruim da geração dessa energia, que é o lixo nuclear, que a gente tem que manter armazenado durante milênios até, porque a gente não sabe o que fazer com ele. Ele não é um lixo reciclável, ok? Então, todas as fontes renováveis são limpas, mas nem toda fonte limpa é renovável. A exceção é a energia nuclear, tá bom? Vamos, então, ver como é que a matriz energética brasileira é distribuída. Aqui no Brasil, a nossa matriz, as principais fontes são as seguintes. Olho no slide, por favor. Ok? Nossas principais fontes são as fontes não renováveis, que a gente mais usa no Brasil. Carvão mineral. A gente usa em pequena quantidade. 6% aproximadamente de nossa matriz é carvão mineral. Ok? Petróleo e seus derivados, que é diesel, gasolina, querosene, gás natural. Esses aqui correspondem a cerca de 37%. É a maior fatia e tal que a gente consome na nossa matriz. Que a gente consome na nossa matriz. E são fontes não renováveis e sujas. E temos a energia nuclear, a usina de Angra 1 e Angra 2. Agora está sendo terminada a usina de Angra 3, que responde por 2% da nossa matriz. Ok? Ela não é renovável, mas não se esqueçam que a energia nuclear é limpa, ok? Porque não emite gás estufa para a atmosfera. O lixo é sujo, mas a energia é limpa, tá bom? As fontes renováveis que nós temos no Brasil são muitas. Nós temos as fontes biológicas, como o etanol, o biodiesel, etanol, que é feito principalmente a partir da cana no Brasil, biodiesel, que é feito de plantas oleaginosas, soja, piqui, ok? Mamona, dendê, todo tipo de palmeira e tudo mais. São mais de 150 oleaginosas. E é feito também de gordura animal. Banha de galinha, banha de porco, resíduo de clínica de lipoaspiração, tudo dá para você fazer biodiesel, ok? Gordura animal também pode. Então, biomassa é tudo que é produzido a partir de madeira. Biomassa, lenha de floresta reflorestada, bagaço de cana, palha de arroz, aparas de madeira, não sei o quê. O biogás, que é produzido a partir da decomposição de lixo orgânico ou de dejetos orgânicos em geral, ok? Nós temos ainda as hidrelétricas, que são a nossa principal fonte geradora de energia elétrica. No Brasil, 95% de nossa, 85% da energia elétrica produzida no país vem das hidrelétricas, que é limpa, renovável e barata. Nós temos ainda energia solar e temos a eólica, que está em crescimento no país, a energia produzida através do vento. Então, essas são as principais fontes da nossa matriz, ok? Bom, mas o carro-chefe ainda continua sendo o tal do petróleo, galera, tá ok? E o petróleo, a história do petróleo no Brasil é mais ou menos assim, ó. Em 1953 surgiu a Petrobras, a Petróleo Brasileiro S.A., durante o governo de Getúlio Vargas. Getúlio fez uma campanha, a campanha O Petróleo é Nosso, para que a Petrobras tivesse o monopólio da extração do petróleo no país, tá ok? E agora nós estamos apreciando exatamente o contrário. Na semana passada, o governo fez o leilão do maior campo de petróleo do pré-sal. Foi o primeiro feito, ok?
em regime de partilha, e esse maior campo de petróleo já encontrado no Brasil foi colocado nas mãos da iniciativa privada, de empresas chinesas, holandesas, anglo-holandesas e também da Petrobras brasileira. Então, há 60 anos atrás, está completando 60 anos a Petrobras. Essas datas redondas são boas para cair em prova. Há 60 anos atrás surgiu a Petrobras com a campanha do petróleo é nosso. Agora a gente acha que o bom é o petróleo é dos outros. Estamos aí leiloando as concessões. Você vê como é que o tempo muda, né? Bom, pessoal, o monopólio da Petrobras durou até 97. E esse monopólio era sobre a extração, a prospecção e extração do petróleo. Só sobre essas áreas, viu? Prospecção, que é a procura de petróleo, e extração. Refinar petróleo, outras empresas estrangeiras refinar, distribuir, as outras empresas podiam. Shell, Texaco, British e outras atuavam aqui no Brasil já há muito tempo, ok? Refinando e transportando. Isso até 97. De 97 para cá, Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio do petróleo e permitiu que a iniciativa privada pudesse explorar petróleo no Brasil. Hoje nós temos empresas do mundo inteiro aqui. A Repsol da Espanha, a Total, que é francesa, a empresas chinesas, empresas norueguesas atuam aqui e tudo mais. Mas, no começo, só a Petrobras podia prospectar e extrair petróleo por aqui, tá bom? De 97 para cá, todo mundo pode. Em 1975, ok? O governo do presidente Ernesto Geisel criou 2 programas alternativos para tentar minimizar a nossa dependência de petróleo. Ele criou o Proálcool e o programa Procarvão. O Proálcool para produzir o etanol a partir de cana. E o Procarvão para produzir carvão mineral e diminuir a nossa dependência de petróleo do Oriente Médio. Ok? Bom, pessoal, por que o governo criou o Proálcool e o Procarvão? Porque o mundo, entre 73 e 74, viveu a primeira crise mundial do petróleo, primeiro choque do petróleo. Teve uma guerra no Oriente Médio, a guerra Irã-Iraque, a guerra do Yom Kippur, entre Israel, Egito e Síria, e essa guerra ela provocou um aumento de 400% no barril do petróleo. Essa guerra, aliás, acabou com o nosso milagre econômico brasileiro, do regime militar. O Brasil vinha crescendo a taxas de 11% ao ano, e nosso crescimento foi para o buraco, porque nessa época a Petrobras só produzia 15% do petróleo que o Brasil consumia. Isso porque a Petrobras estava procurando petróleo no Brasil no lugar errado. Ela estava procurando em terra. A partir desse primeiro choque do petróleo, a Petrobras começou a procurar mais petróleo no mar. E no mar, hoje, é produzido mais de 80% do petróleo brasileiro. O nosso petróleo não está concentrado na terra aqui no Brasil, ele está no mar, na nossa plataforma continental, nas nossas águas territoriais, que os militares chamam de Amazônia Azul, ok? É uma área de 200 milhas náuticas do litoral que o Brasil pode explorar comercialmente, a nossa Amazônia Azul, mais de 80% do petróleo brasileiro vem de lá. Bom, então, vejam bem. Olho no slide. Em 2006, o Brasil anunciou ao mundo a sua autossuficiência em petróleo. O companheiro Lula disse que nunca antes na história desse país a gente tinha tido autossuficiência em petróleo. Bom, essa autossuficiência durou pouco, tá, ok? Foi perdida em função da paralisação dos leilões de exploração do pré-sal, principalmente. Porque depois que foi descoberto o pré-sal em 2008, o governo parou todos os leilões de extração de petróleo, até que se fizesse um novo marco regulatório, uma nova lei do petróleo, e essa lei enrolou. Somente agora, na semana passada, saiu o primeiro leilão do pré-sal. Esses anos que nós ficamos sem fazer leilão aí, foram 6 anos, 5 anos, acabaram fazendo o Brasil perder a autossuficiência. Aliás, essa autossuficiência do Brasil, ok? Essa autossuficiência do Brasil, ela nunca foi plena. Você é plenamente autossuficiente quando você não precisa explorar nada. Quando você não precisa importar nada de petróleo, perdão. Quando você não precisa importar nada. E o Brasil, ele era autossuficiente em petróleo pesado. O óleo que você retira do subsolo, ele tem qualidades diferentes. O óleo pesado e o óleo leve. O óleo pesado, quando você refina, ele não dá todos os derivados de petróleo, não. Então, o Brasil produzia esse óleo pesado excedente. Vendia o excedente e comprava óleo leve para poder misturar no pesado e dar a mistura ideal para fazer todos os derivados. Nós nunca deixamos de importar óleo leve. Nós vamos deixar de importar óleo leve quando a gente retirar o petróleo do pré-sal, porque esse sim é levinho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide e ver como é que é o petróleo do pré-sal.
Anúncio da descoberta do pré-sal. Se deu em 2008. O pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias sedimentares, Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área está a profundidades que superam 7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal e que, segundo os geólogos, conservam a qualidade do petróleo. É um petróleo de primeiríssima qualidade, pessoal. Olha o próximo slide aqui, nós temos um esquema, tá ok? Do pré-sal, como é que ele é. É um óleo de excelente qualidade, olha aqui. As descobertas do pré-sal na bacia de Santos, em São Paulo. Repare que nós temos aqui, ó, o pré-sal aqui, dá para a gente ver nesse mapinha pequeno aqui, ó. O seguinte, isso aqui é o pré-sal, ó. O pré-sal ele fica a 200 quilômetros do litoral, tá vendo? Isso aqui é o pré-sal. Ele se estende, passa pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 800 quilômetros de comprimento, tá ok? 800 quilômetros de comprimento aqui. E ele tem uns 200 quilômetros de largura. Fica a 200 quilômetros do litoral. Quem vem extrair petróleo de pré-sal vem de helicóptero do litoral. O helicóptero pousa nas plataformas de petróleo e o cara fica lá, trabalhando. Fica 15 dias no mar, 15 em terra, ok? Esse petróleo, aqui, ó, dá para você ver essa distância, ó. Aqui, ó, tá vendo? Litoral de São Paulo. Ó, aqui onde é que fica. Isso aqui dá 200 quilômetros, mais ou menos, ó. Desde lá do litoral até onde está o pré-sal, você tem aqui 200 quilômetros. Bom, nesse litoral paulista nós temos uma série de poços de petróleo e, dentre eles, alguns poços bastante ricos em petróleo. E um dos grandes campos de petróleo que nós temos lá é o campo de Iara e o campo de Tupi. Esse campo de Tupi aqui mudou de nome. Em 2010, esse campo de Tupi passou a ser chamado de Campo Lula. Tá ok? Rapaz, os democratas, o PSDB reclamou da troca de nome desse campo, porque disse que era um favorecimento pessoal ao presidente Lula. Aí o presidente da Petrobras na época, o Sérgio Gabriel, disse que não. Que, na verdade, ele mudou o campo de Tupi para Lula para homenagear o animal marinho, porque a Petrobras, o animal marinho, a Lula, tá ok? A oposição estava vendo chifre em cabeça de cavalo. A Petrobras dá nome de pássaro, ó, bem-te-vi, Guará é nome de pássaro, por que não o nome de um molusco, Lula? Tá ok? Que cara de pau, hein, galera? Pelo amor de Deus, né? Aí tudo tem limite. Olha aqui onde é que é o pré-sal, ó. Aqui nós temos uma plataforma de petróleo, isso aqui é o leito do mar, é o leito do oceano, aqui está a plataforma. Aí nós temos aqui, ó, 2.000 metros de água, 2 quilômetros, ó, de água. Aí tem essa camada aqui, ó, chamada pós-sal. Isso aqui é o fundo do mar, aquela terra e tal, que é fundinho do mar. Aí começa uma camada de sal, galera, ó. Essa camada de sal aqui, ela tem 5.000, varia de 1.000 a 5.000 quilômetros de sal, puro sal marinho, tá ok? E embaixo de todo esse sal está a famosa camada do pré-sal, onde você tem petróleo e também tem gás. Desde a plataforma lá em cima até chegar aqui embaixo, ó, você vai ter 7 quilômetros a 8 quilômetros para chegar desde a plataforma até onde está o petróleo. 7.000, 8.000 metros de profundidade. Tirar petróleo nessa profundidade é caríssimo, é perigosíssimo. Vocês viram que teve aquele acidente lá no México, com a plataforma da British Petroleum que afundou, ficou vazando petróleo 4 meses, foi o maior vazamento de petróleo do mundo. Mas a Petrobras diz que é seguro extrair petróleo do pré-sal e ela é uma das empresas mais especializadas no mundo em extrair petróleo em água profunda. A Petrobras hoje extrai petróleo a 2.300 metros de fundura, 2.300 metros de fundura de lâmina d'água. E mais a perfuração no leito marinho para baixo, ok? É tecnologia de espantar. Poucas empresas no mundo dominam a tecnologia de extrair petróleo em água profunda como a Petrobras domina, ok? Vamos ver então como é que ficou o marco regulatório depois que foi descoberto o pré-sal. Assim que foi anunciado o pré-sal, o presidente Lula falou, olha, esse pré-sal é tanto, mas tanto petróleo que tem nele, que é injusto que apenas os acionistas da Petrobras lucrem com o petróleo do pré-sal. Nós precisamos dividir o lucro. Como o subsolo pertence à União, está na Constituição,
é a União que tem capacidade, que tem competência para legislar sobre esse assunto. Então, vamos fazer uma nova lei do petróleo, um novo marco regulatório para o petróleo. Então, o governo mandou 4 projetos de lei para o Congresso para definir como é que seria a nova lei do petróleo, como é que o petróleo seria explorado. Bom, primeiro, então, ficou, está aqui no nosso slide, por favor, slide. O primeiro projeto de lei criava uma empresa estatal, 100% estatal, chamada Pré-Sal S.A., ok? A Pré-Sal S.A. Essa empresa aqui, pessoal, ela, em tese, é a dona do pré-sal, ok? Por favor, câmera aqui em mim. A Pré-Sal S.A., ela é a dona do pré-sal, ok? Por lei. Essa região do pré-sal, 28% dela já está licitada na lei antiga, que é o regime de concessão, que era a lei de 1997. Daqui a pouco nós vamos mostrar a diferenciação entre concessão e partilha. 28% do pré-sal já está licitado no regime de concessão, que era o da lei anterior de 97. E 72% do pré-sal ainda falta para ser licitado. Esses 72% que faltam para ser licitado, de acordo com a nova lei do petróleo, eles vão ser licitados em regime de partilha, como foi o Campo de Libra, o leilão do Campo de Libra que aconteceu na semana passada, tá ok? As empresas que extraírem o petróleo, elas vão tirar o óleo do fundo do mar, vão ficar com parte do óleo para elas, descontar o custo de extrair o petróleo, e o petróleo que sobrar será dividido entre a empresa e a Pré-Sal S.A., tá ok? Será dividido entre a empresa que extrai o petróleo e a Pré-Sal S.A. A própria Petrobras será uma prestadora de serviço da Pré-Sal, e qualquer empresa que extraia petróleo dentro desse regime vai tirar o óleo, desconta as despesas, e aí o óleo que sobrar é repartido com a Pré-Sal S.A. Bom, a Pré-Sal S.A., olho aqui no nosso slide, a Pré-Sal S.A. vai vender o petróleo que ela receber nesse regime de partilha, vai vender e vai colocar o dinheiro aqui, ó, no fundo social do pré-sal. O lucro que a Pré-Sal S.A. tiver com o óleo excedente que ela receber das empresas no regime de partilha vai vir para esse fundo social do pré-sal. Essa grana aqui é que a presidenta Dilma prometeu, depois das manifestações, tá ok? Que 50% do que ela receber disso aqui vai ser investido em educação. Só que ainda falta passar pelo Congresso Nacional. Os outros 50% seriam aplicados em outra área, saúde, segurança, não sei o quê, mas o dinheiro que a Pré-Sal lucrar, 50% seria para a educação. Está prometido pela presidenta Dilma. Se isso vai virar realidade, eu não sei. Bom, a Petrobras também ela teria que se capitalizar para poder bancar os pesados investimentos para a extração de petróleo. E a Petrobras, então, lançou ações no mercado e conseguiu captar o maior volume de dinheiro de uma capitalização de empresa no mundo até hoje. Câmera aqui, por favor. O recorde anterior, pessoal, de capitalização de uma empresa tinha sido de uma estatal japonesa, de uma empresa japonesa, de telefonia. Essa empresa japonesa de telefonia lançou ações para se capitalizar e captou 35 bilhões de dólares. A Petrobras conseguiu captar 70 bilhões de dólares de investidores. 70 bilhões de dólares foram captados. Ela foi parar no Guinness Book e quebrou o recorde de 35 da empresa japonesa, captando 70 bilhões. Tá ok? Bom, e um outro problema sério desse nosso marco regulatório aqui é a questão da polêmica sobre os royalties. Porque hoje a presidenta Dilma quer, inclusive, que 100% dos royalties do petróleo vá para a educação, tá ok? 100% dos royalties vá para a educação. Mas o Congresso não aceitou. Os royalties, eles irão 75% para a educação e 25% serão destinados à saúde, tá ok? 25% educação, 75% educação, 25% irá para a saúde, tá bom? Então, veja bem, esses royalties aqui, inclusive, eles foram motivos de polêmica no Congresso, porque eles hoje são recebidos assim, os estados produtores ficam com a maior parte dos royalties. E o deputado Ibsen Pinheiro, de lá do Rio Grande do Sul, queria que os royalties fossem distribuídos igualmente entre todos os estados. Já que o subsolo pertence à União, e a União tem que tratar todas as unidades da federação com igualdade, era justo que todos os estados recebessem, o Distrito Federal recebessem
a mesma quantia de royalties que recebem Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são os maiores produtores do país. Bom, só os deputados e senadores do Rio de Janeiro e Espírito Santo ficaram contra a emenda Ibsen. Ela foi aprovada por quase unanimidade, só que o presidente Lula vetou a emenda Ibsen e o assunto da distribuição dos royalties entre os estados ainda está sendo discutido. Agora, onde deve ser aplicado o dinheiro? Educação e saúde. Isso aí já está definido, ok? Então, galera, vamos falar do leilão do Campo de Libra. Vamos falar do leilão de Campo de Libra no nosso próximo bloco, ok? Por enquanto, nós ficamos por aqui e no momento é só. Um abraço para todo mundo, ok?